Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao terceiro vídeo da série de estudos acerca do fenômeno nação. No primeiro vídeo, nós vimos o fenômeno nação em uma perspectiva antropológica. No segundo vídeo, começamos a analisar o artigo 12, discutindo o que é brasileiro nato, naturalizado, e os critérios para reconhecer uma pessoa enquanto brasileiro nato e enquanto brasileiro naturalizado. E agora, nessa parte final do tema nação em uma abordagem jurídica, trabalharemos alguns outros aspectos importantes e que estão previstos no artigo 12 da Constituição Federal de 1988. E a gente começa a abordagem desses outros 3 pontos que ficaram para trás, trabalhando aí a questão da aquisição da nacionalidade. Então, como funciona essa aquisição da nacionalidade? Em relação ao brasileiro nato, de uma maneira intuitiva e de alguma forma até mesmo óbvia, isso se dá de uma maneira muito imediata, né? Então, o indivíduo, ao ser registrado num cartório competente com uma certidão de nascimento, automaticamente ele será reconhecido como brasileiro nato. No caso de um brasileiro naturalizado, cumprindo os requisitos que foram ditos em vídeo anterior, ele terá que fazer uma requisição ao Ministério da Justiça. Então, essa é uma competência do Ministério da Justiça de avaliar se, naquele caso, cabe conceder a nacionalidade naturalizada ou não. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Esse ato do ministro da Justiça não é um ato vinculado, mas é um ato discricionário. Qual que é a diferença entre os dois atos? O ato vinculado seria aquelas situações em que o ministro seria obrigado a conceder a nacionalidade cumprindo os requisitos previstos em lei. E nesse caso de um ato discricionário, ainda que o candidato cumpra todos os requisitos. Mas, se naquele contexto, numa determinada conjuntura específica, o ministro da Justiça entenda que não deva conceder, ele não concede, ainda que os requisitos estejam aí cumpridos, estejam satisfeitos. Então, um ato discricionário. E isso aí depende muito, por exemplo, de relações internacionais. Né? Então, se rompeu, por exemplo, relações diplomáticas com determinado país, há uma animosidade, eu não quero naturalizar pessoas de determinada região, aí existe uma política de Estado que vai para um sentido ou por outro. Mas o que é importante que a gente frise aqui é que é um ato discricionário. Um segundo aspecto que eu gostaria de deixar bem explícito para vocês é que nacionalidade é diferente de direito de permanência. E aí, quando eu falo em direito de permanência, é quando, por exemplo, uma pessoa estrangeira, ela ganha o direito de permanecer durante um tempo no território brasileiro, mas sem perder o status de estrangeiro. Então, é muito comum estudantes estão começando aí a entender o ordenamento jurídico pátrio, fazer essa confusão. Então, para um estrangeiro poder permanecer no Brasil, ele tem que se tornar nacional? Não. Ele pode continuar sendo estrangeiro e permanecer no país, seja por um curto espaço de tempo, seja por um longo espaço de tempo. E nesse caso, qual que é o critério? Existe algum critério? Não. Não existe nenhum critério. Depende muito das relações internacionais que o país ele institui com outro país. Então, para cada país, dependendo da relação diplomática, você vai ter uma relação A, B ou C e a criação de critérios A, B ou C. Eu posso suspender requisitos, inclusive, dependendo do grau de proximidade, eu posso colocar, por exemplo, todos os indivíduos de nacionalidade colombiana, a partir do momento de promulgação desse decreto, não precisam de cumprir nenhum requisito para terem o direito de permanência durante o tempo que eles quiserem. Um exemplo. Depende sempre das relações internacionais. E um último aspecto dessa dimensão jurídica, né, da questão da nacionalidade, refere-se à perda da nacionalidade. É isso mesmo, é possível perder a nacionalidade também. E a Constituição ela coloca 2 requisitos. A primeira delas seriam as situações
em que um nacional pratica um crime, e aí com uma decisão, né, judicial condenando esse indivíduo pela prática do crime por algum ato ilícito que ameace a soberania nacional. Então, nas situações em que o indivíduo, por exemplo, naturalizado, pratica atos de terrorismo, nesse caso é um atentado direto, explícito à soberania nacional, e em caso de condenação penal, esse sujeito ele pode perder a sua nacionalidade. Seria uma possibilidade de perda de nacionalidade. Como eu adiantei na minha própria fala, esse primeiro requisito aplica-se somente a brasileiros naturalizados. Qual que é o segundo requisito? É quando voluntariamente um indivíduo nato ou naturalizado adquire uma outra nacionalidade. No vídeo passado eu disse que o Brasil não aceita, não reconhece dentro do seu território a dupla nacionalidade. Então, nesse caso, que uma pessoa adquiriu voluntariamente uma nova nacionalidade, o governo brasileiro entende que ele está abrindo mão da sua nacionalidade originária, no nosso caso, a brasileira. Existem duas exceções a essa situação. Quando a aquisição da nova nacionalidade ela ocorreu em virtude de lei estrangeira, então não foi algo que eu pedi, mas uma lei de outro país me concedeu essa nacionalidade. Então percebam aí que não existe o critério vontade, porque foi uma lei externa ao qual eu não tive influência que me deu essa nacionalidade, por isso é uma exceção. E uma segunda exceção a essa regra do segundo requisito são as situações em que eu precisei requerer a nacionalidade num país estrangeiro para poder ou permanecer no território ou poder usufruir de direitos civis, não é? Se nesse caso, e aí essa segunda hipótese, percebam também, assim como a primeira exceção, não é uma questão de vontade, eu fui obrigado a fazer isso. Então, por exemplo, eu só teria o direito à vida preservado se eu pleiteasse uma determinada nacionalidade. Então, eu fui coagido, fui obrigado a querer essa nova nacionalidade. Não foi uma questão espontânea de vontade. E por isso, essa segunda exceção. Nessa segunda hipótese de perda na nacionalidade brasileira, porque voluntariamente eu adquiri uma nova nacionalidade, isso acontece e isso incide não somente sobre os brasileiros naturalizados, mas, pasmem, um brasileiro nato também pode perder a nacionalidade caso ele adquira ou pleiteie voluntariamente uma segunda ou uma outra nacionalidade. Então percebam aqui, fazendo um link com o que eu disse no primeiro vídeo, percebam como aí a ideia de nação, juridicamente falando, é uma artificialidade. Não tem um vínculo orgânico, voluntário, que me vincule a isso. É uma questão de requisito jurídico. Então, mesmo o sujeito, nesse caso aí da segunda hipótese, mesmo sendo brasileiro nato, ele pode deixar de ser brasileiro. E nessa segunda hipótese ainda, né, existe a possibilidade de reaquisição da nacionalidade. Então, eu adquiri uma nova nacionalidade. Só que desisti da ideia, ou eu precisei adquirir a necessidade por uma urgência, e essa urgência se passou, e eu quero adquirir uma nova nacionalidade, eu posso requisitar novamente a minha nacionalidade. E no mesmo sentido, como que eu faço esse pedido de reaquisição da nacionalidade? No Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é o órgão jurídico competente para discutir as questões referentes à nacionalidade. Bom, então aqui com esse terceiro vídeo nós fechamos a abordagem jurídica do fenômeno nação. Espero que vocês tenham gostado da abordagem, tenha ficado clara, didática. Gostaria de pedir mais uma vez, caso tenha ficado alguma dúvida, anotem essa dúvida, que dentro do prazo e do horário que nós já estabelecemos, eu estarei online no fórum e poderei solucionar essas dúvidas que porventura sobreviveram aí às minhas explicações. Até breve.
Bons estudos e a partir do próximo vídeo discutiremos o tema do território. Um abraço e até lá!